Olá, este é o meu projeto intitulado Cinética da liberação de compostos aniônicos e catiônicos da membrana de fibroína da seda, modelagem via as redes neurais artificiais. A fibroína da seda vem sendo muito utilizada na área de biomateriais para a liberação controlada de compostos carregados, e estudos já comprovam que essa fibroína ela apresenta diferentes comportamentos dependendo do pH e da força iônica do meio em que ela se encontra. E, portanto, é de grande interesse da indústria possuir a modelagem dessas curvas de liberação de uma forma rápida e prática para ser aplicada. Nesse contexto, surgem as redes neurais artificiais. Elas têm o objetivo de trabalhar de forma semelhante ao neurônio biológico e trata-se de um algoritmo de computador que ele é capaz de aprender com exemplos e, a partir disso, resolver problemas semelhantes. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi de criar uma única rede neural artificial para dois tipos de corantes carregados, visando predizer as curvas de liberação desses corantes em membranas de fibroína da seda. Os dados experimentais eles foram coletados por José Neto e Luísa dos Reis durante seu trabalho de conclusão de curso, e no seu estudo eles avaliaram diversos perfis de liberação em diferentes meios de força iônica e pH. Para o caso do corante rosa de Bengala, foi utilizado 3 níveis diferentes de força iônica, representadas em milimol por litro, de uma solução de cloreto de sódio, e 2 níveis diferentes de pH. Para o caso do corante azul de metileno, foram utilizados também 3 níveis de força iônica e 3 níveis de pH. Para a obtenção da rede neural, o primeiro passo foi utilizar o programa TableCurve 2D, onde a partir dele era possível ajustar curvas suaves a esses dados experimentais obtidos, e a partir disso aumentar o número de pontos que podem ser utilizadas como variável de entrada da rede neural. Como estratégia, utilizou-se a força iônica, o pH e o tempo como variáveis de entrada para predizer a concentração de composto liberada nesse tempo específico. Para a etapa de obtenção, 70% dos dados eles foram utilizados para o treinamento, 15% para a validação e 15% para o teste. No caso do rosa de Bengala, como existiam 6 perfis de liberação, 5 dessas curvas foram utilizadas para a obtenção da rede neural e uma curva foi utilizada para a simulação do modelo. Para o azul de metileno, 7 curvas foram utilizadas na obtenção e 2 curvas utilizadas na simulação. Avaliaram-se estruturas com 1 e 2 camadas intermediárias, e cada uma dessas camadas intermediárias tinha entre 5 e 35 neurônios. Foram testados 5 tipos de funções de ativação e 4 algoritmos de treinamento que estão apresentados no slide. Esses foram os melhores resultados encontrados para o caso do rosa de Bengala, que foi o composto aniônico, e a melhor estrutura de rede neural ela possuía 27 neurônios na primeira camada intermediária, com função de ativação sigmoidal, 9 neurônios na segunda camada intermediária, com função de ativação tangente hiperbólica, e a função de ativação também tangente hiperbólica na camada de saída, utilizando o algoritmo de treinamento de Levenberg-McQuarrie com regularização bayesiana. Esse gráfico ele demonstra aquela curva que foi simulada por esse melhor modelo de rede neural, e como podemos perceber, o algoritmo ele conseguiu modelar uma curva bem parecida e bem semelhante, seguindo a tendência daqueles perfis de liberação experimental, evidenciando assim o bom resultado encontrado. Fora o coeficiente de correlação, que ele é extremamente alto e próximo de 1, demonstrando que os resultados preditos pela rede neural eles estão coerentes com o esperado. Para o caso do azul de metileno, que foi o nosso composto catiônico, ele utilizou o mesmo algoritmo de treinamento e ele possuía 30 neurônios na primeira camada intermediária com função de ativação sigmoidal, 5 neurônios na segunda camada intermediária com a mesma função de ativação e a função de ativação linear na camada de saída. E aqui estão os gráficos simulados por essa rede neural, que também continuam seguindo a mesma tendência do perfil de liberação experimental e também demonstraram um bom resultado, fora o coeficiente de correlação extremamente alto. Como conclusão, nós conseguimos perceber que uma única rede neural ela foi capaz de predizer todas as curvas de liberação dos compostos carregados e obtiveram erros de 1,42% para o caso do rosa de Bengala e 1,69% para o caso do azul de metileno, dados demonstrando assim um excelente resultado para a modelagem desses perfis de liberação. Essas foram as principais referências utilizadas nessa apresentação e eu queria agradecer ao 4º dia da Engenharia Química e ao simpósio de pós-graduação pela oportunidade de apresentar a minha pesquisa. Muito obrigado!